Uma questão bastante interessante, tinha mandado uma anteriormente, mas eu acho que já foi resolvida, né? Então vou fazer essa questão, que também é uma questão bastante simples, que eu vou considerar até uma questão sendo de raciocínio lógico, apesar de eu tê-la feito algebricamente aqui. Bom, vamos lá. Diria o seguinte a questão. Um professor irá distribuir 3 folhas de papel para cada um de seus alunos, para a realização de um trabalho em sala de aula. Como no dia dessa aula 2 alunos faltaram, cada um dos alunos presentes recebeu uma folha a mais de papel. O número de folhas que o professor levou foi, resposta, 24 folhas, né? E aí tem um detalhe interessante, e já tem a resposta, vamos resolver, né? Então, gente, olha só, eu vou chamar o número de folhas de F e o número de alunos de A, tá bom? Sempre isso, eu procuro sempre fugir do X e Y, né? Fica muito careta, depois a gente quer quem é X, quem é Y, quem é X, quem é Y, quem é Y, quem é X. Gente, aqui eu já sei, F é folha, A é aluno, tá bom? Então, o professor esperto, o que ele fez? Ele sabe a quantidade de alunos. Ele quer dar 3 folhas a cada um. Então o que o professor fez foi o seguinte, olha o que ele fez. Ele multiplicou a quantidade de alunos, que nós não sabemos, mas ele sabe. 8 vezes 3... Ih, já estou falando besteira, já estou dizendo a resposta eu, hein? Ele fez A vezes 3 e aí calculou em casa o número de folhas. Perfeito? Então você já sabe o seguinte. O número de folhas é dado por 3 vezes A. Perfeito? 3 vezes a quantidade de alunos, é o triplo dos alunos. Perfeito? Bom, aconteceu o seguinte, o professor chega na turma e nesse dia faltam 2 alunos. O professor, né, não se faz rogado, e aí continua fazendo o mesmo procedimento dele anterior que ele tinha imaginado. Ele deu 3 folhas para cada um. E aí percebeu que ficou na mão dele algumas folhas. Aí ele fala, vou distribuir para os alunos. E aí ele distribui para os alunos as que sobraram na mão dele e descobre, para a surpresa dele, né, que a conta deu certinho. Cada um dos alunos recebeu uma folha a mais. Então qual é a expressão aritmética algébrica que vai representar essa situação que eu contexto ali para vocês? Olha, o número de folhas é constante, é a mesma quantidade, não é isso? Ó? F é a mesma quantidade, perfeito? Sobre quem? A quantidade de alunos, só que agora menos 2, porque 2 alunos não foram. Então F dividido por A menos 2, isso a gente viu que dá 4. 3 folhas mais 1. Perfeito? Aí fica muito fácil, né, gente? Não fica? Olha só, aqui eu sei que F é igual a 3A, e aqui eu sei que F é igual a 4 vezes A menos 2, ou seja, F é igual a 4A menos 8. Multiplicando o chuveirinho, ó, 4A menos 2 vezes 4, 8, olha lá. F é igual a 4A menos 8, F é igual a 3A. Ih, rapaz, agora ficou simples, né? A quantidade de folha é a mesma, eu posso igualar, né? 3A é igual a 4A menos 8, olha só. 3A é igual a 4A menos 8, só que eu sou esperto, eu não vou dar mole, né? Não vou botar negócio de menos aqui, né? Eu vou trazer o 8 para o primeiro membro, ele que está negativo vem positivo, e esse 3A vem para cá, esse vem negativo, perfeito? Então ficaria 8 é igual a 4A menos 3A, 4A menos 3A, isso dá A igual a 8. São 8 alunos. É por isso que eu falei no início 8, né? É por causa disso. 8 alunos. A quantidade de alunos é igual a 8. Mas não é isso que ele pergunta. O número de folhas que o professor levou foi... Olha só. Folhas. Eu acabei de descobrir, né, que alunos é 8. Folhas é igual a 3 vezes 8, 24. São 24 alunos. Será que é 24 mesmo? Vamos conferir. Eu não sei que F é igual a 4A menos 8. Olha lá. F é igual a 4 vezes 8 alunos, 32 menos 8, 24 folhas. Vamos ver se está certo de outra maneira. Olha lá, o professor levou 24 folhas, sobre 8, 24 sobre 8 dá 3. Confere. Olha só que interessante agora. O número de folhas não é 24, ele levou para 8 alunos, mas chegou lá só tinham 6. 24 por 6 dá 4. Bateu certinho. 24 folhas, a resposta certa nessa questão, que eu reputo uma questão tranquila, né? Agora, o detalhe dela, quer dizer, ela se torna tranquila onde, né? Ela se torna tranquila quando nós conseguimos transformar essa linguagem que nos foi dado, o enunciado do problema, numa linguagem matemática, né? E nem sempre isso é tão imediato como eu penso, né? Porque, de repente, a gente traz uma experiência muito longa, né, gente? 30 e poucos, quase 38 anos em sala de aula, e a gente, um problema desse para nós é facílimo. Isso é um dos grandes problemas do magistério, é esse. É que o professor sempre acha tudo muito fácil e não vê a visão do aluno para certas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas eu não imagino isso, né? Como é que faz isso? A gente vê quantas coisas, né? Às vezes você vê um doce maravilhoso, gostoso, como é que faz? Deve ser difícil, e você, quando você sabe fazer, é fácil, né? Agora, quando você não sabe, é complicado. Então, a dificuldade é o quê? É transformar essa linguagem
que foi dado um problema do enunciado numa linguagem matemática. Feito isso, fica uma questão realmente simples, caindo numa equação simples do primeiro grau. Isso é um problema do primeiro grau. Eu vou até chamá-lo de raciocínio lógico, né? Para ficar mais interessante, porque a gente usa realmente raciocínio lógico. Gente, que eles falou o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos não deixem de visitar o nosso site.